seremos breve. Eu estou combinando com a coordenação para deixar 2 ou 3 dias destinados à gravação, certo? Que aí, no caso, vocês vão pegando quando vocês puderem. E aí vão ser vídeos curtos, vídeos de 20 minutos, 30 minutos, no máximo 40 minutos. Porque eu acho que fica um pouquinho mais interativo de se trabalhar com vídeo, chamadas, do que ficar só na leitura do material. Então, vou estipular os dias com vocês, certo? Eu vou me organizar direitinho e aí eu entro em contato com vocês no WhatsApp. Mas eu estava querendo ver a possibilidade de segundas, quartas e sextas eu estar colocando esses vídeos, certo? Eu não sei se vocês se incomodam, se já estão acostumados a terem essas lives nas quintas-feiras, ou se vocês não se incomodam e nesse período de arquitetura trabalharmos as segundas, quartas e sextas. Né? Isso aí, o que vocês preferem, pessoal? Certo. Só lembrando, né, que não é aquela questão, né, não é obrigatório vocês estarem na live, né? A vantagem da live é porque na live vocês podem tirar essas dúvidas comigo. Nas dúvidas que vocês tiverem no momento, que eu puder estar respondendo, eu vou estar respondendo, mas também vocês vão poder acompanhar em outros horários. Certo? Então, essa primeira SAP é justamente isso. Né? Vocês vão... Para mais alguém... Certo. Escolher um processador que atenda às necessidades de operação, certo? Existem vários tipos de processadores aí disponíveis, certo, no mercado. Né? A gente sabe que as marcas mais renomadas hoje em dia com relação ao processador é a Intel e a AMD, né? Mas, ambas têm as suas vantagens, né? Sempre lembrando que uma foca mais na questão da produtividade e a outra foca mais na performance. Vocês não são obrigados a optar pelo mesmo processador, né? Vocês podem dar uma pesquisada, ver qual é o processador que mais se adequa. Não tem um padrão estabelecido para o tipo de arquivo que vocês vão colocar aqui, mas se vocês puderem colocar em PDF, é melhor, certo? Eu gosto de trabalhar com a questão da formatação um pouco mais organizada. Então, se vocês puderem utilizar aqui a fonte, ficar melhor de visualização. Se vocês puderem, puderem não, né? Usem Arial ou Times New Roman como fonte, certo? Tamanho 12, né? E, óbvio, um alinhamento justificado, certo? Acredito que vocês viram lá na questão da documentação técnica, tudo isso referente à formatação de documento, mas basicamente eu peço só isso daqui. Questão de quantidade de linhas, não tem uma quantidade de linhas em específico, essa primeira atividade é bem simples. Né? Então, se possível, colocar o arquivo em PDF, e o PDF mesmo, até mesmo por vocês sabem, né, tanto é que vocês escolheram o PDF com relação à questão do envio desses materiais periódicos que eu vou ficar fazendo. Então, se vocês puderem, né, colocar mesmo os arquivos aqui quando forem upar dentro da plataforma em PDF, é até melhor, é mais fácil de se trabalhar. O carregamento dele é um pouquinho mais prático, certo? Com relação aos livros do material, pessoal, foi sinalizado para vocês que tem um aplicativo para Android na Play Store da estante virtual, sim ou não? Certo, vamos ver aqui. Beleza, eu vou falar, mas não uso, tá. Precisa apenas escolher um processador e justificar o porquê dele, certo? Sim, Alberto. Basicamente é isso. Você escolhe o processador e explica, né, os motivos de você tê-lo escolhido. Muita gente prefere trabalhar com Intel, muita gente prefere trabalhar com AMD. Eu, particularmente, pronto, uso iOS, certo?
Eu vou me informar se tem um aplicativo na Apple Store da estante virtual, mas eu acredito que tem também. Então, com relação ao uso do processador, eu particularmente prefiro a AMD, mas por questão de custo-benefício. Ele não deixa a desejar nada com relação à Intel, certo? Mas, mesmo assim, particularmente, eu prefiro a AMD, mas vocês podem escolher o que vocês acharem melhor, o que vocês tiverem mais afinidade, o que vocês acharem que é mais vantajoso, contanto que justifique, óbvio, a razão da escolha desse processador. Beleza? Então, como eu ia dizendo, eu vou separar um conteúdo, eu vou fazer de tudo para postar hoje mesmo no ambiente virtual, até às 17 horas, eu vou colocar um material em PDF mais resumido do que o que está no livro, do que está no material de estudo, caso vocês queiram ter uma opção de consulta, uma ferramenta de consulta. Já foi explicado para vocês que os presenciais só vão acontecer no próximo ano, pessoal? Acredito que sim, né? Dia 9 de janeiro, certo. Os 2 primeiros sábados, o presencial de vocês não vai ser comigo. Eu vou estar aqui no sábado, mas o que acontece? No sábado eu já estou com uma turma rodando. Eu estou com um curso rodando aqui no sábado. E um outro professor vai estar me substituindo nesses 2 primeiros sábados, certo? Nos últimos sábados aí vocês vão estar comigo no presencial, mas aí a gente se alinha direitinho, ele vai estar sempre em dia com que a gente vai estar trabalhando durante a semana. Vocês têm alguma dúvida, galera, com relação à atividade, certo? A questão de processadores ou a questão do material, o que vocês tiverem, pode me perguntar. Certo. Alguém aqui trabalha já na área de suporte, na área de manutenção? Sim ou não? Dos que estão aqui presentes agora no atual momento. Sim, Miguel. Hoje a gente começou, certo? Hoje a gente começou um pouquinho mais tarde porque eu tive que resolver alguns imprevistos aqui, mas o horário vai ser às 13 horas, certo? A gente fica, geralmente vão ser uns 30 minutos, 40 minutos de live, mais para tirar dúvidas ou introduzir algum tópico novo no conteúdo, certo? E como eu disse para vocês, eu vou estar focando em mais dias, certo? Eu gosto de trabalhar com a questão de videochamadas, e eu gosto sempre de estar colocando um pouquinho mais de vídeos, porque eu acho que só as quintas-feiras não fica tão produtivo, certo? Na minha opinião. Beleza, então a maioria, o Marden trabalha mais voltado com a questão de impressora, certo? Mas vocês têm alguma noção, pessoal, de cuidados que se devem ter com o manejo de processadores? Arquitetura. Os slides vão ser basicamente esses que eu vou estar postando, mas eu vou estar dando uma incrementadazinha neles. Certo, mas eu acredito que agora vocês vão mesmo botar a mão na massa, certo? Porque no final dessa unidade curricular, vocês vão mesmo montar as máquinas,
certo? Preparando para a questão da formatação do sistema operacional. Então, vai ter também toda aquela questão do cuidado com relação ao uso do processador, né, o equipamento adequado que você tem que pegar, que você tem que utilizar para pegar no processador, a questão da pasta térmica que tem que ser aplicada, porque o processador é um componente que esquenta muito, certo? Tem o processador, sem a devida refrigeração, ele pode chegar facilmente a mais de 200 graus Celsius de temperatura. Hoje em dia, os processadores já têm alguns dispositivos de segurança que não permitem que o computador depane, né, ou superaqueça, como algumas pessoas gostam de falar. O processador vai chegar a uma determinada temperatura, ele vai desligar o computador automaticamente. Mas antigamente não tinha isso. Processadores antigos, se você utilizasse sem a devida refrigeração, ele iria esquentar a ponto de derreter, certo? A placa-mãe. Tem até um vídeo, eu não sei se vocês conhecem, tem um vídeo do cara tá testando os limites de temperatura de um processador, certo? Eu vou tentar colocar esse vídeo também no ambiente virtual, só para nível de conhecimento, para vocês darem uma olhada, a questão do perigo, né, e a questão das intensas temperaturas que um processador pode chegar devido à grande carga de eletricidade que passa por ele. É um videozinho bem curto, bem interessante, vale a curiosidade. Certo. Esse slide aqui, ele tá bem desatualizado. O que eu vou colocar para vocês, ele é mais atualizado, mas aqui ele tem muitos tópicos da apostila já resumidos, né? Que é a questão das gerações dos computadores. Eu acredito que vocês já devem ter passado por isso, né? A primeira geração, a segunda, né? Quinta geração dos computadores, que aí já entra a questão da inteligência artificial, né? Que hoje em dia os processadores eles já estão preparados para trabalhar com essa questão da inteligência artificial, tanto processadores de desktops, computadores pessoais e notebooks, quanto processadores de aparelhos celulares. Eles já vão vir preparados para suportar tanto a inteligência artificial quanto a tecnologia 5G. Certo? Aqui a questão do sistema de numeração, código binário, né? Isso aqui não é o nosso foco. Grandezas, certo? Tudo isso aqui vocês já viram. Pronto. A CPU ou o processador, né? Muita gente chama o computador, o grande componente preto, né, do computador que fica do lado do monitor, muita gente chama de CPU, certo? Quando na realidade, pronto, essa evolução já teve, certo? Quando na realidade CPU é o próprio processador, certo? E hoje em dia os processadores evoluíram ao ponto da gente utilizar apenas duas marcas, certo? Hoje as marcas mais comuns para processadores de computador hoje em dia são a Intel e a AMD, mas a Intel ela ainda predominante aí no mercado de trabalho. Mas vocês sabem me dizer qual é a diferença, pessoal? A diferença visual, gritante, que você encontra num processador da Intel para um processador da AMD? Alguém sabe me dizer? Certo. É válido. Isso, exatamente, o soquete, mas a diferença visual que você consegue olhar logo de cara é a questão dos pinos, né? Porque a pinagem é inversa. Nos processadores da Intel, os pinos que vão encaixar na placa-mãe ficam, os pinos do processador ficam na placa-mãe. Já nos processadores da AMD, os pinos ficam no processador, certo? Aqui é um processador da AMD, os pinos saltados, certo? E aqui são os processadores da Intel, não tem pino. Os pinos, esses pinos que a gente encontra nos processadores da AMD ficam na placa-mãe, no caso, no que diz respeito aos processadores da Intel. Na opinião de vocês acham que não é nem mais seguro. É mais fácil de danificar um processador da Intel ou um processador da AMD, pessoal? Isso.
A placa vai ser danificada, exatamente. Então, a questão da pinagem não é prejudicial tanto para um processador da Intel, vai prejudicar mais a placa-mãe, certo? O problema é que um processador é muito mais caro que uma placa-mãe. Né? Então, em questão de pinos, você tem que ser muito mais cuidadoso com o processador da AMD, porque se você entorta o pino de um processador, já era, só outro processador. E geralmente um processador custa 2 vezes mais que a placa-mãe, dependendo do modelo da placa-mãe que você utiliza. Então, se você entorta um pino desse daqui, dependendo do pino, dependendo da forma como ele foi amassado, você pode até recuperá-lo ele desentortando com uma chave de fenda, por exemplo. Certo? Mas a chance de você perder o processador é grande. E se você compra um processador, tanto um processador quanto a placa-mãe, por exemplo, isso eu falo por experiência própria, isso aconteceu comigo. Comprei o processador, comprei o computador, peça por peça, e montei eu mesmo, não quis comprar a máquina fechada. Quando eu fui encaixar o processador na placa-mãe, era um Core i5. Ao encaixar, o computador não ligava, de jeito nenhum. Ligava, mas não dava sinal. Né? Aí eu tirei o processador, verifiquei toda a questão da pinagem e tal. E aí eu sou meio cego, pedi ajuda da minha esposa para ver se ela achava algum pino torto na placa-mãe. Né? E ela disse que achava que tinha. Levei o computador até a loja, certo? Não vou citar aqui o nome da loja, né? Porque eu tive até uma confusão, entrei na justiça por causa disso. Quando eu cheguei lá, entreguei para o técnico e disse, cara, eu acho que essa placa-mãe tem um pino amassado. O computador não está ligando de jeito nenhum. Certo? Então, eu não quis mexer para não prejudicar a questão da garantia. O técnico olhou para mim e me garantiu que não tinha pino amassado. Ele encaixou o processador e me deu a máquina para levar para casa. Continuou não ligando. Certo? Quando eu levei a máquina de novo a ele, ele tirou o processador e disse, tem pino amassado. A questão, né, que eu falei para ele é o seguinte, mas quando eu trouxe para cá, você disse que não tinha pino amassado e você que encaixou o processador para mim. Eu não mexi. Tanto é que se você verificar, ele está com a mesma pasta térmica ainda. Aí deu uma confusão danada, porque quem amassou o pino da placa-mãe, supostamente, se não tinha amassado, como o técnico me disse, então quem amassou o pino foi ele. Entrei na justiça, ganhei o processo, tá, foi uma burocracia danada. Mas eu estou explicando esse ponto para vocês só para dizer que prejuízo referente a pinos amassados, tanto na placa-mãe quanto no processador, é perda de garantia do componente. Então você tem que ter muito cuidado na hora do manuseio, né, na hora de encaixar um processador em uma placa-mãe, principalmente se for um processador da AMD. Certo? Aqui a gente tem tanto processadores da Intel dentro do laboratório quanto processadores da AMD para vocês para vocês verem essa diferença. Mas na hora da montagem eu acredito que é tudo Intel, certo? Agora, com relação à montagem, é mais fácil você amassar um pino da placa-mãe do que um pino de processador. Porque quando você encaixa um processador da AMD na placa-mãe, você consegue ter uma noção melhor de que aquele processador está bem fixo. Já um processador da Intel é um pouquinho mais complicado de você ter uma noção se aquele processador está fixo ou não. Porque nos sockets aqui de uma placa-mãe LGA, que é o socket da Intel, os pinos ficam deitados. E quando você puxa a alavanca, o pino fica reto para encaixar no processador. Como esses pinos ficam inclinados, eles são mais flexíveis. Certo? Então, para amassar e quebrar, é mais fácil porque os pinos são mais frágeis. Então, questão de cuidado com o processador, você tem que ter maior cuidado com o processador da AMD. Porque o cuidado que você vai ter que levar referente aos processadores da Intel é mais com relação à placa-mãe em si do que com o processador. Mas os próprios processadores, eles têm toda a questão das coordenadas, ou de como você deve encaixar. O processador da AMD, por exemplo, ele vai indicar, através da setinha,
onde esse processador deve ser encaixado, a posição que esse processador deve ser encaixado. Certo? A mesma coisa vale para os processadores da Intel. Eles também têm aqui a indicação da setinha, ó, certo? Outra setinha aqui, ó, indicando como o processador deverá ser encaixado. Tem que ter cuidado. Pasta térmica, certo? A pasta térmica que tem que ser aplicada nessa chapa metálica aqui acima. Tem que ter cuidado para não aplicar a pasta térmica demais. Às vezes a pessoa aplica a pasta térmica demais, quando vai pressionar por cima o cooler, a pasta térmica pode vazar e chegar aqui na lateral, né? Corre o risco até de encostar no processador. Então tem que ter muito cuidado também com relação a isso aí. O processador, ele é uma peça, ele é um pouco mais resistente que uma placa-mãe. Né? Para você queimar uma placa-mãe é muito mais fácil do que você danificar um processador. O problema é que você não pode descuidar do processador, porque o processador é o segundo componente mais caro do computador hoje em dia, né? Só perde para a placa de vídeo. Hoje em dia, para comprar uma placa de vídeo boa mesmo, como diz um colega meu, né, às vezes ele acha que ele vai ter que vender um rim para poder comprar uma placa de vídeo de alta qualidade, porque questão de faixa de preço, placas de vídeo boas, top de linhas no mercado atualmente, indo bem por baixo, é acima de R$ 4.000. Então, já um processador bom, uns 1.200, 1.300, aí você consegue comprar um processador bom, dependendo da marca, sempre lembrando que a AMD sempre vai ser mais barato que Intel, certo? Bom, penso que pinta... foi o que eu já tinha visto. Mais alguma dúvida, pessoal, assim, com relação a essa questão dos processadores? Nenhuma, tudo tranquilo. Certo. Então, esses pinos aqui, galera, ó, alguém pode me chutar aí qual é o material desses pinos? Qual é o material metálico, o componente metálico? Ouro, exatamente. Agora, o porquê de ser ouro e não cobre? Geralmente usa-se cobre pela questão do custo-benefício, ele é bem mais barato que o ouro, mas por que que não é utilizado cobre para eles? Não, tem a questão da condutividade, certo? Mas, sendo bem sincero, do ouro para o cobre, não tem uma diferença tão brusca de condutividade assim. O ouro conduz mais, mas ele conduz um pouquinho mais só, não é uma diferença tão grande. Na realidade, a utilização do ouro é por causa de outra coisa. As tensões que passam por um processador são tão altas, certo? Que o cobre conduz bem, mas ele não tem resistência suficiente para suportar tamanha tensão. Então, talvez um processador que utilizasse esses conectores à base de cobre, ele não suportaria ficar muito tempo ligado, muito tempo em funcionamento. Ele ia se danificar com mais facilidade. Já o ouro não. O ouro ele tem um tempo de vida útil muito mais prolongado do que o cobre. Certo? É por isso, né, que a gente utiliza mais muito bem. Acertaram, é ouro mesmo. Certo? Que é ouro. Os contatozinhos aqui, os que vão dentro da placa-mãe, esses encaixes, é ouro mesmo. Certo? Então, pessoal, esse encontro mesmo foi mais para eu dar uma olhada aí, certo? Em quem está participando. Então, a gente fica combinado, então, segundas, quartas e sextas, certo? Ou segundas e quartas. A gente vê aí se tem a necessidade de 3 dias, se 2 dias tá bom. Mas, a princípio, segunda-feira eu vou estar com vocês, certo? Então, provavelmente eu vou ter que eu vou editar aquele link do Meet, né, porque ele está programado para todas as quintas. Eu vou editar ele, certo? E aí, no caso, vocês vão poder continuar utilizando, né? Salvem esse link. Eu não sei se ele foi colocado na descrição do grupo, né, mas salvem esse link, que é o que a gente vai utilizar até o final dos nossos encontros, certo, pessoal? Então, agora eu vou só fazer algumas conclusões no material, certo? E eu vou colocar em PDF o material resumido com relação a processadores aqui dentro do ambiente virtual. Eu vou colocar
aqui na aba Biblioteca, o material referente a processadores. E eu vou seguir esse mesmo padrão. Memórias, vou colocar um materialzinho PDF resumido só com memórias, placa-mãe, fonte de alimentação, e por aí vai. Em relação aos discos de armazenamento, tudo isso direitinho. Tranquilo, turma? Certo. Ok, beleza. Então, ó, pessoal, vou desejar a todos vocês uma boa tarde. Assim que esse PDF tiver aqui no Ava, certo? Eu entro em contato com vocês no grupo para avisar que ele já está lá disponível para vocês, certo? Porque caso você não queira dar uma lida no material, que até eu mesmo achei ele bem extenso, você pode ir se baseando só pelo PDF para a realização dessa primeira SAP aqui do fórum. Tranquilo, pessoal? Então, né, mais uma vez, desejo a todos vocês uma boa tarde. Isso aqui vai estar gravado e eu vou disponibilizar também no ar. Beleza? Então, até a próxima.